Quando o telefone tocou no escritório de advocacia no centro de Lisboa, Alexandre Mendes não esperava que a voz do inspetor anunciasse que a acusação de violação de sigilo profissional contra ele era inteiramente fabricada. O ficheiro foi apagado do sistema judicial naquele mesmo instante, mas o que veio a seguir transformou aquele alívio em um turbilhão que o obrigou a enfrentar o seu maior segredo, o amor que partilhava com Miguel há 4 anos. Alexandre ficou parado diante da janela do seu gabinete no 3º andar, o sol de maio batendo nas fachadas azuladas do Chiado. O inspetor continuou a falar com tom neutro, explicando que as provas apresentadas pelo antigo colega tinham sido falsificadas, que as transferências bancárias eram forjadas e que o denunciante, Rui Santos, já estava sob investigação por calúnia. Alexandre agradeceu mecanicamente, desligou e sentiu as pernas fracas. 4 meses de pesadelo, reuniões com o conselho disciplinar, olhares suspeitos dos sócios, noites sem dormir, terminavam assim, num simples telefonema. Mas quando pegou no casaco para sair mais cedo, o telefone tocou outra vez. Era a mãe, de Évora. A voz dela tremia. Filho, o que é isto que o teu irmão me mandou? Fotografias tuas com o homem. Diz-me que não é verdade. Alexandre gelou. Rui não tinha apenas tentado destruí-lo profissionalmente, enviar anonimamente para a família o dossiê que a polícia acabara de apagar. Imagens de Miguel e ele num café em Príncipe Real, mãos entrelaçadas, um beijo rápido na rua estreita. O ficheiro oficial desaparecera, mas o veneno já se espalhara. Ele marcou encontro com Miguel no terraço do seu apartamento em Alfama. Miguel chegou correndo, o cabelo loiro despenteado pelo vento do Tejo, os olhos verdes cheios de preocupação. O que aconteceu? Estás branco como papel. Alexandre contou tudo, a voz falhando pela primeira vez em meses. Miguel puxou para si, o abraço apertado, o cheiro familiar de café e tinta de desenho acalmando por segundos. Vamos enfrentar juntos. Não estás sozinho. Naquela noite, sentados no sofá antigo, Alexandre reviveu mentalmente o dia em que conhecera Miguel. Fora numa conferência em Coimbra, 4 anos antes. Miguel dava uma palestra sobre design sustentável, Alexandre assistia por obrigação do escritório. No intervalo, uma conversa sobre a luz do rio em Lisboa transformara-se em jantar, depois encaminhada até ao rio Mondego. Miguel, professor de artes na escola secundária, tinha uma calma que desarmava a pressa constante de Alexandre. O primeiro beijo aconteceu numa ruela escura de Lisboa, semanas depois, sob as lanternas amarelas. Desde então, o amor crescera em segredo, fins de semana em Sintra, jantares tardios em casas de amigos discretos, mensagens codificadas. A família de Alexandre, católica tradicional de Alentejo, nunca soubera. O pai, agricultor reformado, ainda falava de homens a sério. A mãe rezava pela mulher certa. O irmão mais velho, Rui, sempre competira com ele pela herança da quinta. Agora tudo estava à beira do colapso. Alexandre sentiu o peito apertado. E se perderem tudo por minha causa? Miguel segurou-lhe o rosto. O que perdemos se continuarmos a esconder? Eu escolhi-te sabendo os riscos. Dormiram abraçados, mas Alexandre acordou várias vezes, o coração acelerado. Pela manhã, o e-mail do sócio principal chegou, reunião urgente às 10 horas. O alívio da polícia durara menos de 24 horas. No escritório, o ambiente estava carregado. Colegas evitavam o olhar dele. O sócio, Dr. Oliveira, fechou a porta. A polícia limpou o teu nome, mas o rumor já corre. Alguns clientes perguntam se há conflito de interesses. Preciso que sejas transparente. Alexandre respirou fundo. Pela primeira vez na vida, disse em voz alta, sou gay. Miguel é o meu companheiro. A denúncia veio de quem descobriu isso e quis destruir-me. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Oliveira assentiu devagar. Vamos gerir isto. Mas prepara-te, Alexandre. Lisboa é aberta, mas o mundo ainda não é. Saindo do edifício, Alexandre caminhou até ao mirador de Santa Catarina. O Tejo brilhava ao longe. Pela primeira vez, sentiu que a liberdade tinha um preço alto, mas valia a pena. Miguel esperava-o em casa com o jantar pronto. Conversaram até tarde, planeando como contar ao resto da família. Alexandre sabia que o caminho à frente seria longo, cheio de lágrimas e confrontos, mas pela primeira vez não estava disposto a recuar. O ficheiro fora apagado, mas a verdade acabara de nascer. A viagem até Évora foi silenciosa. Alexandre conduzia o carro alugado pela autoestrada, Miguel ao lado segurando a mão dele no câmbio. Tinham decidido ir juntos, sem avisar. A mãe pedira para ele ir sozinho, mas Alexandre recusara. Ou aceitam os dois, ou não aceitam ninguém. As colinas alentejanas rolavam douradas ao sol da tarde, as rolhas de cortiça empilhadas à beira da estrada como sentinelas antigas. Miguel olhava pela janela, nervoso.
E se o teu pai me mandar embora? Alexandre sorriu sem humor. Então voltamos para Lisboa e construímos a nossa vida. Chegaram à quinta ao fim da tarde. A casa branca de cal, com as janelas verdes, parecia a mesma de sempre, mas o ar estava pesado. A mãe esperava na varanda, o avental apertado nas mãos. Quando viu Miguel, os olhos encheram-se de lágrimas. Entra, filho. O teu pai está na sala. O pai, sentado na poltrona de couro, não se levantou. Rui estava ao lado dele, o rosto vermelho de raiva contida. Então é verdade. Trouxeste o teu amigo. A palavra saiu como veneno. Alexandre apresentou Miguel formalmente. Este é Miguel, o homem que amo. O silêncio caiu como uma pedra. A mãe serviu café com mãos trêmulas, evitando olhar para eles. O pai falou por fim, a voz rouca. Toda a vida te eduquei para seres homem. Casar, ter filhos, continuar o nome. E agora é isto. Por causa disto o Rui fez o que fez. Rui explodiu. Eu tentei salvar-te. Aquela denúncia era para te acordar. Vi as fotos. Vi-te com ele. Pensei que se perdesses o emprego, voltarias à razão. Alexandre sentiu a fúria subir. Razão. Destruir a minha carreira por preconceito. A polícia provou que mentiste. O ficheiro está apagado, mas o teu ódio não. Miguel falou pela primeira vez, calmo. Não vim para roubar ninguém. Amo Alexandre. Respeito a família de vocês. O pai levantou-se devagar. Respeito. Na minha casa não há lugar para isto. A mãe chorava baixinho. A irmã mais nova, Sofia, que chegara entretanto de Beja, abraçou Alexandre em silêncio. Eu sabia. Sempre soube. Deixa-os processar. A noite foi longa. Discutiram até de madrugada. O pai contou histórias da guerra colonial, da igreja, do que significava ser homem na aldeia. Alexandre respondeu com a sua própria história, anos de medo, de namoradas falsas, de solidão. Miguel falou da mãe dele, que aceitara o filho gay há 10 anos. Aos poucos, a mãe começou a perguntar sobre a vida deles em Lisboa, sobre o trabalho de Miguel. Rui saiu batendo a porta. De madrugada, Alexandre e Miguel dormiram no quarto de hóspedes. Alexandre não conseguiu fechar os olhos. Sentia-se nu, exposto, mas também leve. Pela primeira vez a verdade estava dita. De manhã, a mãe preparou o pequeno almoço para os três. O pai não apareceu à mesa. Quando partiram, ela abraçou Miguel. Cuida dele. Foi um começo. De volta a Lisboa, o trabalho esperava. No escritório, 2 clientes importantes cancelaram. Dr. Oliveira chamou Alexandre. Vamos perder dinheiro, mas eu apoio-te. Podes liderar o novo projeto de direitos humanos. Alexandre aceitou. Naquela noite, Miguel e ele caminharam pela Rua da Bica, de mãos dadas pela primeira vez em público. Alguém assobiou, mas ninguém os parou. O coração de Alexandre batia forte. O preço estava a ser pago, mas a liberdade sabia a vinho do Alentejo. O verão chegou quente a Lisboa. Alexandre mergulhou no novo projeto, defendendo jovens LGBT em processos de discriminação no emprego. Miguel dava aulas e pintava à noite, quadros abstratos cheios de azuis e dourados do Tejo. A relação deles aprofundava-se, mas as sombras familiares pairavam. Rui enviava mensagens agressivas. O pai não atendia o telefone. A mãe ligava às escondidas, perguntando se estavam bem. Numa sexta-feira, Alexandre recebeu um e-mail da Associação de Pais da Escola de Miguel. Um pai reclamara que o professor de artes era influência negativa. Miguel chegou a casa pálido. Eles querem reunião. Acham que vou corromper os miúdos. Alexandre abraçou-o, vamos juntos. Eu sou advogado. Na reunião, a diretora estava nervosa. Alexandre falou com clareza, citando leis portuguesas, a Constituição. Miguel mostrou os trabalhos dos alunos, cheios de criatividade. No fim, a diretora pediu desculpas. Mas o dano estava feito, 2 pais retiraram os filhos. Miguel chorou naquela noite. Não quero que sofras por minha causa. Alexandre respondeu, sofremos juntos ou não sofremos nada. No escritório, a tensão crescia. Um sócio mais conservador, Dr. Acosta, começou a questionar todas as decisões de Alexandre. Tens a certeza que este cliente não vai usar a tua situação contra nós? Alexandre enfrentou-o numa reunião de equipa. A minha vida privada não interfere no trabalho. Se tem problema com quem eu amo, o problema é seu. O apoio veio de onde menos esperava, a secretária, Dona Teresa,
que lhe trouxe café e disse baixinho: "O meu sobrinho é como você. Obrigada por ser corajoso." As férias de agosto foram em Sagres. Alugaram uma casa pequena perto do mar. Nadaram, cozinharam peixe fresco, fizeram amor com as janelas abertas para o vento. Pela primeira vez em meses, riram sem peso. Miguel tirou fotografias do pôr do sol, Alexandre leu um livro sobre história que era portuguesa. Uma noite, sentados na areia, Miguel perguntou: "Queres casar comigo um dia?" Alexandre respondeu sem hesitar: "Quero. Quando estiveres pronto." Mas o regresso trouxe nova crise. Rui apareceu em Lisboa sem avisar. Esperou Alexandre à saída do escritório. O pai teve um infarto leve. "Culpa tua. Volta para casa, pede desculpa, diz que foi uma fase." Alexandre sentiu o mundo girar. Correu para o hospital em Évora com Miguel. O pai estava estável, mas fraco. Ao ver os dois, virou o rosto para a parede. A mãe implorou: "Fala com ele, filho." Alexandre sentou-se ao lado da cama. "Pai, eu amo-o. Não é fase. Mas amo-vos também." O pai não respondeu. Voltaram a Lisboa em silêncio. Alexandre questionava tudo. Teria o direito de destruir a família. Miguel segurou-lhe a mão. "Não destruíste nada. A verdade liberta." Mas a dúvida crescia dentro dele. O outono trouxe chuvas finas a Lisboa. Alexandre mergulhou no trabalho, aceitando mais casos de discriminação. Miguel organizou uma exposição pequena numa galeria do Bairro Alto. A abertura foi íntima, amigos, alguns colegas, Sofia que veio de propósito. Quando Miguel apresentou o quadro maior, duas figuras abraçadas contra o céu alentejano, Alexandre sentiu orgulho misturado com dor. A mãe ligou depois, pedindo fotos. O pai ainda não falava com ele. Uma tarde, Rui telefonou. "O pai quer ver-te." Sozinho. Alexandre foi. Na quinta, o pai estava no jardim, apoiado numa bengala. Sentaram-se debaixo da oliveira centenária. O velho homem falou devagar. "Toda a vida pensei que sabia o que era certo. Agora não sei nada. Mas tu és meu filho." Não foi perdão completo, mas foi um passo. Alexandre chorou pela primeira vez em anos. De volta, contou a Miguel. Celebraram com vinho do Douro. Mas nova traição veio. Um amigo de faculdade de Alexandre, que sabia do casal, publicou nas redes sociais uma mensagem velada criticando advogados que misturam vida privada com trabalho. Os comentários explodiram. Alexandre perdeu 2 clientes. Miguel recebeu mensagens anónimas na escola. A crise interna de Alexandre voltou forte. "Talvez devêssemos separar por um tempo. Proteger-te." Miguel recusou. "Não. Lutamos ou caímos juntos." Passaram o Natal em Lisboa, sozinhos. A mãe enviou bolo rei. Sofia veio passar a consoada. Contaram histórias, riram. Pela primeira vez, Alexandre sentiu que tinha uma família escolhida. Mas o pai ainda não ligara. Em janeiro, Alexandre decidiu criar um grupo de apoio para profissionais LGBT em Lisboa. A primeira reunião foi no escritório, à noite. 20 pessoas apareceram. Miguel falou sobre arte e identidade. Alexandre sentiu que o seu caminho ganhava sentido. A primavera trouxe flores às varandas de Alfama. O grupo de apoio crescia. Alexandre defendia um caso importante, um jovem professor despedido por ser gay. Ganharam. A notícia saiu nos jornais. A mãe telefonou orgulhosa. O pai, pela primeira vez, mandou uma mensagem curta: "Parabéns." Mas o teste maior veio em abril. Miguel recebeu proposta para lecionar em Londres. Poderíamos recomeçar sem olhares. Alexandre sentiu pânico. E a nossa vida aqui? A família? O grupo? Discutiram dias. Miguel chorou. "Não quero perder-te." Decidiram ficar. Alexandre percebeu que o amor verdadeiro não fugia, enfrentava. Rui apareceu novamente, desta vez sóbrio. Pediu desculpas. "Fui cego. O pai está a mudar. Quer conhecer o Miguel." O encontro aconteceu em maio, na quinta. O pai apertou a mão de Miguel. "Se fazes o meu filho feliz, bem-vindo." Não foi fácil, mas foi real. A mãe abraçou-os aos dois. Alexandre sentiu a transformação dentro de si. Já não se escondia. Caminhava de mão dada com Miguel na Avenida da Liberdade. Falava abertamente no escritório. A identidade que tanto temera tornara-se força.
O verão seguinte foi de celebração. Casaram numa cerimónia pequena em Sintra, no palácio, com família e amigos. A mãe chorou de alegria. O pai dançou com Miguel. Sofia foi madrinha. Rui fez um brinde pedindo desculpas públicas. Alexandre continuou o trabalho de advocacia e ativismo. Miguel abriu uma galeria pequena em Príncipe Real, juntos compraram uma casa maior em Campo de Ourique, com jardim para um cão. A vida fluía. Numa noite de julho, sentados no terraço com vista para o Tejo, Alexandre olhou para Miguel e soube que todas as lágrimas, todas as lutas, valeram a pena. O ficheiro fora apagado, mas o amor escrevera uma história nova. A aceitação verdadeira exige sempre sacrificar o conforto da mentira. Verdadeiro ou falso?